Olá, bem-vindo a mais uma aula da certificação de A900 e aqui, rapidinho, eu gostaria de sugerir uma proposta de caderno virtual para vocês. Então, nos nossos estudos de simulado, nós vamos organizar todo o conhecimento, palavra-chave, tudo que a gente puder absorver de pontos fortes, nós vamos colocar nesse caderno virtual, tá bom? Nesse quadro aqui. Então, como eu tinha dito antes, vamos colocar nossas matérias separadas por conhecimento. Então, vai ter uma de inteligência artificial. Deixa eu olhar aqui no meu caderno mesmo, né? Visão computacional. E é assim, né, gente? Tem que fazer caderno. Mas como eu quero que vocês levem isso aqui pro trabalho, pode ficar no celular de vocês, tá? Cargas de trabalho de IA. Beleza. Não, eu vou tirar esse carga de trabalho de IA e vou colocar, e vamos deixar aqui, ó, carga de trabalho de IA, tá? Vai ser tudo sobre inteligência artificial de IA. Vai ser tudo relacionado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que vai ter nesse inteligência artificial. Vou até colocar aqui inteligência artificial mesmo, porque ele vai ter conceitos bem fundamentais, tá? Então não vai ser só carga de trabalho, vai ter carga de trabalho, mas vai ter muito mais. Por exemplo, detecção de anomalia, classificação, regressão, agrupamento, sobre o Azure Machine Learning, que é forecasting, o Automated Machine Learning que a gente falou antes, né? O Designer do Machine Learning, o portal do Azure, muita coisa. Medida de avaliação, a gente aborda. A gente aborda IA responsável, é aqui que a gente vai colocar na inteligência artificial. Então a gente vai falar sobre justiça, responsabilidade, inclusão, privacidade, confiança, dados de treinamento, engenharia de recurso, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, e muito, muito, muito mais, tá? Outras cargas de trabalho também, mas mais é isso, as métricas, as considerações e a responsável, tá? Visão computacional a gente já pôs. Deixa eu pegar outra aqui. Isso aqui eu tô estudando para DP900, não é? Agora coloquem aí a próxima, IA conversacional. Pronto. A próxima é linguagem natural. Deixa eu ver se tem mais. O que é isso? Não. E a generativa, sim. Porque aí vai tanto o Copilot como o DALL-E, né? Que é o nosso aplicativo para geração de imagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Então é isso. Então a gente já... Deixa eu fazer aqui de novo. Pronto. Aqui vai ser o nosso repositório. Vou adicionar
os conhecimentos que a gente teve lá na aula passada, tá bom? Então, vou dar um pause aqui e já volto. Voltamos então, pessoal. Vamos relembrar o que a gente viu na última aula. Nós vamos colocar aqui, ó, no cartãozinho de linguagem natural, tá? Para que ele é usado? Processamento de linguagem natural, anota aí. Para análise de sentimento, para detecção de tópicos, beleza. Depois a gente melhora isso aqui, tá? Para detecção de idioma, para extração de chave de frases-chave e categorização de documento. E nós vamos falar, à medida que for aparecendo as questões, a gente vai falando sobre cada um deles, tá? Detecção de anomalia é inteligência artificial. Então, nós vamos colocar aqui. E o que é detecção de anomalia, pessoal, que a gente viu na última aula? É aquela capacidade automática de detectar erro ou atividades incomuns em um sistema, tá bom? Visão computacional. Ele permite que computadores e sistemas obtenham informações significativas de imagens digitais e tome ação ou faça recomendação com base naquelas informações que ele conseguiu interpretar. Regressão também é aqui, ó, em inteligência artificial. Eu vou abrir meu cartão e eu quero que vocês coloquem o seguinte: usado para prever um valor contínuo. E ele tem que ser numérico, tá bom? Se for, por exemplo, professora, mas a classificação retorna 1 ou 2. Não, desculpa, 0 ou 1, ou 0, 1, 2, 3, 4, se é multiclasse, é um valor numérico, sim, mas ele está colocando as coisas categorizadas na classe 1, 2, 3, 4 e 5. Por exemplo, eu estou organizando o estoque de supermercado e eu estou classificando os produtos em prateleira 1, prateleira 2, 3, 4. Ou por nome, por categoria de produtos. Produtos de limpeza, produtos de cesta básica, produtos da verdureira, produtos de padaria e por assim em diante. Prever se o meu cliente vai alugar as bicicletas para ir ao trabalho, por exemplo, aí ele me retorna 0 ou 1. Também vai ser um valor contínuo, mas aqui na classificação a gente está falando de um valor binário ou multiclasse, tá? Para poder representar esse número, tá só representando. Já na regressão, ele está te retornando uma quantidade. Lembra, sempre vai ser uma quantidade. Ou quantidade de temperatura, de peso, de massa, tá? De valor, de preço, de total, tá? Então, sempre vai ser um valor contínuo numérico. Fechou? Beleza. Outra coisa que a gente viu na aula anterior foi... vamos ver aqui. Sobre análise de sentimento. Então, vamos abrir aqui e colocar aqui, ó. Valor 1, se ele retornar
sentimento positivo, se o meu serviço retornar valor 1. Valor 0 é sentimento negativo. E se for valor 0,5, é um sentimento neutro, sempre. Matamos a charada aqui. Então, boa. Perfeito? Vamos lá. Outra questão foi IA responsável. Então, vamos abrir aqui. IA responsável. Vocês lembram quais são os princípios da IA responsável? Vamos recapitular, tá bom? Isso aí tem que estar fresquinho na cabeça de vocês para que a gente possa acertar aí 5 questões da nossa certificação, tá? Justiça ou imparcialidade. Vai anotando comigo, você tem que escrever, hein? Confiabilidade e segurança. Não adianta você ficar só assistindo como se fosse Netflix, tá? Privacidade e segurança, você tem que pôr a mão na massa. Vai digitando, tá? Inclusão, transparência e responsabilização. Perfeito? Fechamos a questão de IA responsável? Boa! Então, vamos salvar e vamos sair. Tá organizado aqui. Se eu precisar saber o que é IA responsável, eu já tenho aí organizado, tá? Já relembramos esse tópico. Outro tópico é chat. Eu posso... Vou colocar aqui... Não vou colocar em IA para não confundir. Eu vou colocar em IA conversacional. Vou colocar em chatbot. E eu posso conectar meu bot em quais serviços? Vou anotando aqui à medida que eles vão aparecendo, tá? Bot pode ser conectado em e-mail. Não foram as opções que deram lá? E-mail, web chat, Alexa, outra que eu tô lembrando aqui agora, Facebook, WeChat, né? Tem muito mais, Telegram, Alexa, Teams. E aí a gente vai completando aqui à medida que for aparecendo mais questões no simulado, tá bom? A última questão foi LLM. E aqui eu vou... Opa, deixa eu ver se foi aqui. Foi, vou salvar. LLM. Eu vou colocar aqui para vocês a definição, porque lá na outra aula que eu gravei, não tinha eu tinha falado outra sigla de... aqui também, olha. Outra sigla para LLM. Mas, na verdade, vou corrigir aqui, vou me retratar. É Large Language Model, tá? Grande modelo de linguagem. E aí, eu tinha falado learn, nada a ver, né? Então, beleza. Large Language Model. Eu vou colocar em processamento de linguagem natural, LLM, e vou colocar a definição aqui dentro, ó. O que é o LLM? Modelos que aprendem... Passarinho aqui dentro de casa, gente, que gracinha. Aprendizagem profunda para processar e compreender a linguagem natural. Perfeito? Em grande escala. Em grande escala. Não esqueçam isso, porque vai ser a palavrinha-chave matadora para a gente acertar essa questão e também aprendizagem profunda, tá bom? Perfeito? Então, vamos começar aqui a fazer as nossas outras questões.
da parte 2 do nosso simulado, tá bom? Então, vou trazer aqui. Não é nesse. Opa. Então, vamos para a nossa parte 2. A nossa parte 2, ela tem a seguinte pergunta. Ela vai te dar uma lacuna para você preencher com um desses serviços, para que você possa extrair texto de documentos manuscritos. E aí, o que nós podemos usar para extrair aí texto manuscrito? Já pensaram? Vamos analisar aqui juntos, fica comigo. Classificação de imagem não é. Por que não é? Porque a gente não está querendo classificar aquela imagem como, por exemplo, paisagem, floresta, praia, cidade, ou dentro daquela imagem classificar carro, táxi, bicicleta, Ferrari. Eu não estou querendo classificar. Ou se tem um gato, um cachorro, isso é classificação, tá? Ele não trabalha com texto, perfeito? Classificação de imagem não trabalha com texto. Segundo, reconhecimento facial. Não é, porque aqui já diz facial e eu quero texto. Detecção de objeto. Objeto não vai trabalhar com texto. Então, por mais que seja uma detecção, ele não está ali para detectar texto, caracteres. Ele está ali para detectar objetos, tá bom? E então ficou para nós esse que faz todo sentido, OCR, é o reconhecimento. Ele faz reconhecimento de caractere, de letras, tá? Então, a nossa resposta é essa: reconhecimento óptico de caracteres. O que seria isso, hein? Esse OCR, que é o reconhecimento de caracteres, ele é próprio para você colocar documentos que foram digitalizados. Então, o seu contrato de imóvel, o seu caderno de anotações, o seu caderno ali fiscal que você escreveu à mão, pode bater uma foto e mandar para esse serviço que ele vai extrair todo o texto que está ali, reconhecendo cada letra e fazendo a extração do texto, tá? Ele é ótimo para isso. Então, esse OCR é uma API, tá? Ó, aqui, ó. É uma API que faz parte do serviço de visão computacional. Ele fornece uma variedade de algoritmos e técnicas para reconhecimento de texto, incluindo OCR, que é reconhecer caracteres de documentos digitalizados, e reconhecimento de manuscrito. Então, toda vez que falar sobre reconhecimento de manuscrito, OCR, do Serviço de Visão Computacional. Se tiver os dois, marca reconhecimento de manuscrito, tá bom? Perfeito? Então, olha o que ele faz. Ele marca ele marca onde ele encontrou o texto e escreve aqui para você. O que ele encontrou de texto na imagem, tá? Aqui é a classificação. Por exemplo, se você usasse OCR para fazer um serviço nessa imagem, ele não retornaria táxi. Ele retornaria o quê? Isso mesmo, Surface. Ele viria com a caixa delimitadora aqui e colocaria Surface, perfeito? Mas como é uma classificação de imagem, ele
no banco de dados em que ele foi treinado, ele consegue reconhecer perfeitamente que isso é um táxi, tá bom? Se é um táxi de outro país, você vai ter que customizar essa visão computacional, porque o seu táxi é de outra, por exemplo, é rosa e branco, como no México, aqui é todo branco, então vai ter que ser customizado, tá bom? Para ele conseguir classificar a imagem. Por isso que é importante a gente saber que serviço a gente vai colocar para resolver o nosso problema. O que a gente está querendo? É extrair texto manuscrito ou extrair o texto da imagem, como está aqui. Então, vai ter que ser OCR, tá bom? Não pode ser uma API facial, porque a API facial faz a caixa delimitadora na detecção de rosto, tá? Não pode ser a detecção de objeto, porque a detecção de objeto, ela é treinada para classificar objetos individuais. E aí ela vai ali detectando, isso aqui é uma árvore, se você pediu árvore também, ela vem e delimita, mas nesse caso aqui, ele pediu diferentes classes de veículos, então por isso ele só está delimitando o ciclista, delimitando o carro e delimitando o ônibus. Segunda pergunta, o Automated Machine Learning funciona executando várias iterações. O que é iteração? Iteração é você, por exemplo, lavar seus 6 copos que você tem na sua casa. 6 xícaras. Daqui a pouco, você lavou? Beleza. Lava de novo. Aí você vai lá, lava tudo bonitinho. Enxagou? Colocou na pia? Lava de novo. Então, você está fazendo uma tarefa repetidamente e cada vez, talvez, que você faça essa tarefa, você faça ela de modo mais eficiente. Ou usando uma esponja diferente, ou usando um tipo de sabão diferente, ou você não precisa nem usar sabão, porque essa vasilha já está limpa, é só passar uma aguinha. Então, o Automated Machine Learning, ele funciona dessa forma. Ele vai fazer repetidas vezes a mesma tarefa, porém com algoritmos diferentes e com parâmetros diferentes. Por quê? Porque ele quer testar qual é o melhor para você, tá? Então a função do Automated Machine Learning é facilitar para você a questão de treinar vários modelos para indicar qual é o melhor modelo para o seu conjunto de dados. E ele vai te retornar. Você insere os seus dados, você insere as métricas que você quer, métricas-alvo, e também algumas restrições que você queira, como o tempo, como custo, tá? Função de custo, o tempo. Então, o que a gente precisa saber, a gente não precisa saber coisas muito a fundo, não, tá? Essas coisas que eu tô falando é a mais. Então, o que a gente vai colocar lá no nosso caderno virtual? É que o Machine Learning automatizado, então ele chama AutoML, ele faz várias iterações de treinamento para pontuar e classificar. E quem customiza isso? Eu, tá? Não é o Machine Learning automatizado. Sou eu que preciso colocar as métricas para especificar para o meu AutoML. Então, essa é verdadeira, tá? Quando que eu vou usar o AutoML? Quando eu quero treinar e ajustar um modelo. Perfeito? Então, anota isso aí no caderno do Trello. Quando que eu vou usar o AutoML? Quando eu vou treinar e ajustar um modelo. Quem coloca a métrica? O próprio usuário. Você usa a métrica de destino especificada. Preciso saber Python? Não. Não preciso ter experiência em ciência de dados para poder fazer um pipeline de machine learning de ponta a ponta. Então, tudo nele vai ser arrasta
e copia e cola, arrasta e solta, tudo assim. Se eu quiser uma experiência de Python, por exemplo, porque eu já tenho ali um script escrito, eu vou para outro ambiente e eu uso uma outra coisa, nada a ver com AutoML, tá bom? E aí eu faço esse treinamento lá. Então, o que é importante aqui saber? AutoML, o Machine Learning automatizado, cria muitos pipelines em paralelo, testa diferentes algoritmos e parâmetros para você. Ele itera, então ele repete, não foi isso que a gente falou aqui? Ele repete essa tarefa com vários algoritmos, com a seleção de recursos que foi feita em cada iteração e produz uma pontuação de treinamento. Resultado: quanto melhor for a pontuação da métrica, melhor será considerado que o modelo se ajustou aos seus dados. Não é que aquela é a melhor opção que existe na face da Terra. Ela foi a melhor para o seu caso. E esse caso é o conjunto de dados que você tem, perfeito? É o que eu falei aqui. Lembra? A questão fala lá. Ah, no AutoML eu posso usar script Python. Não. Não, não, não. Não se faz script de Python na interface web do Azure Machine Learning, que é o automatizado, tá? Ou você vai usar código e vai ser em outro lugar, nada a ver com o AutoML, vai ser em um SDK versão 2, ou no CLI, que é o comando, é o terminal de comando do Azure, mas vai ser lá no terminal de comando, não tem nada a ver, tá bom? E aí, se você quiser uma experiência sem código, você vai poder utilizar a interface web do AutoML, tá bom? Aí ainda ele fala aqui, ó, se você quiser uma experiência sem código, você vai lá no tutorial, crie um modelo de classificação com ML automatizado. Aqui nesse caso de código, você vai fazer um customizado, tá bom? Customizado. Tanto que o machine learning que você faz no web, no estúdio do Azure Machine Learning, ele tem uma experiência limitada. Por quê? Porque se você quiser algo mais abrangente, você tem que ir para o terminal de código e fazer a sua própria engenharia. Perfeito? Outras coisinhas a mais aqui, não se preocupem com elas. O mais importante é lembrar que AutoML não se faz script em Python. Aqui é só uma fotinha para mostrar para vocês o que é responsabilidade do usuário. Então, ele coloca os dados, coloca as métricas e coloca as restrições. O próprio Machine Learning vai automatizar fazendo a seleção de recursos, quais são as melhores para aquele recurso, você não precisa se preocupar com isso, ou os algoritmos e os parâmetros. Ele faz toda a iteração com vários pipelines em paralelo e te retorna o primeiro, segundo, terceiro, quarto modelo melhor e você toma a decisão de qual usar. Chega lá para o seu chefinho e fala: testei 20 tipos de modelos de algoritmo. Esses foram os melhores e toma aqui o resultado. Show de bola? Olha como que melhorou o nosso tempo, a nossa eficiência usando machine learning automatizado. Eu não preciso me preocupar com qual algoritmo ele vai testar, quais parâmetros, melhores parâmetros ele vai usar. Eu não preciso ter conhecimento ali de seleção de feature, nada disso, né? Porque o cientista de dados, como a gente sabe, faz isso tudo na unha. Ele precisa ficar ali afinando o parâmetro, tem que conhecer de vários algoritmos. Então, o machine learning automatizado faz tudo isso para ele.
Outra pergunta: você tem que prever o número de cartões presentes que serão vendidos no próximo ano. Que tipo de aprendizado de máquina você deve usar? Agrupamento, regressão ou classificação? Vamos aqui contextualizar todos eles, tá? Agrupamento. Agrupamento é clustering. Quando que eu uso clusterização? Agrupamento. Quando eu não tenho um alvo, eu não quero prever número, eu não quero classificar nada, mas eu quero agrupar esses meus funcionários, pelo que eles são parecidos. Eu dou para minha máquina e ela mesma vai achar os padrões nos dados de funcionários que são bem semelhantes. E aí eu jogo todos os dados, todas as features, todo o recurso que eu tenho. Tudo, idade, salário, número de faltas, quantidade de total gasto no convênio médico, número de dependentes, número de DMs, né, de dispensas médicas, o cargo, dias trabalhados, números de faltas, performance, pontuação de performance e dou para ele. Ele vai lá, não sei o que ele vai usar. Não sei que recurso que ele vai usar, não sei para onde ele vai olhar, mas ele me retorna grupos de funcionários parecidos. Sei como ele está avaliando? Sei como ele está trabalhando? Não. Então é um aprendizado não supervisionado, tá? Regressão. Nós já vimos na outra aula. É quando eu quero um número contínuo. É um valor contínuo numérico, tá? Classificação. Classificação é para, por exemplo, nesse contexto que a gente está aqui, classificar os cartões por cartões de R$ 10, de R$ 15, de R$ 20. Por mais que tenha valor contínuo, eles são usados para classificar esses cartões presentes. Ou então, cartões presentes da Xbox, cartões presente da Uber, cartões presente da C&A, né? Então, ele, por mais que ele me dê um conjunto, cartões de Xbox, cartões de Uber, mas a tarefa que eu quero que ele faça é classificá-los como Uber, como Xbox, como C&A. Então, todos que aparecerem ali Uber vai ser classificado como cartões presente Uber e vai contabilizar um. E assim por diante. Apareceu um da Xbox, vai para classificação do cartões presente Xbox. E aí ele vai contar e vai me retornar. Cartões de presente da Uber tem tantos, tá? Agora, se eu for falar sobre me retorne o número de cartões presente, que é o total, é regressão. Outro exemplo, preveja a temperatura do final de semana próximo. O que eu tô querendo prever? Eu tô querendo prever não é se vai estar nublado ou não. Não é que vai chover ou não. Isso é classificação. O que eu quero é o número da temperatura. Se é o número da temperatura, aí é regressão, tá? Porque eu tenho meus dados históricos, ele vai fazer um cálculo na regressão linear e vai me retornar a previsão da temperatura, do número da temperatura que fará no final de semana próximo.
Perfeito? Então, a regressão é um aprendizado supervisionado. Por quê? Porque eu sei quem é o meu alvo. Quem é o meu alvo na regressão? O número, o valor contínuo, tá bom? Classificação também é um aprendizado supervisionado, porque eu sei qual é o meu alvo. O meu alvo na classificação é sim ou não, 0 ou 1. Vai chover ou não vai? Ou também pode ser multiclasse. Pode ser a classe 1, 2, 3, 4, 5, multiclasse. Pode ser classificar as pessoas pelo cargo, né? Pode ser suporte técnico, cientista de dados, analista de dados, engenheiro de machine learning e engenheiro de IA. Vou fazer essa classificação. Eu quero retornar eu quero prever a classificação, tá? Por exemplo, coloco lá vários dados e ele vai me retornar, por exemplo, no Titanic. Eu dou ele muitos dados. Ele foi de primeira classe, ele é mulher, tem tantos anos, embarcou no porto tal, que ele subiu no Titanic pelo porto tal, e eu quero prever ele sobreviveu ou não por esses dados. Então ele vai fazer uma matemática treinada, porque os dados lá de treinamento tem classificando se ele sobreviveu ou não, e ele vai tentar achar padrão nos dados para retornar. Sobreviveu ou não sobreviveu, tá? Então ele dá essa classificação. E agrupamento é um aprendizado não supervisionado que é usado para determinar rótulos, agrupando informações semelhantes em grupos, tá bom? Por exemplo, vou agrupar medições de pássaros por espécie, tá? Então, perfeito. Aqui só mostrando alguns gráficos. Qual desses métodos é usado para gerar, olha a palavrinha-chave, gerar recursos adicionais? Se eu estou gerando, eu vou construir. Construir. E se é construir, ele não existe ainda, tá? Então eu vou ter que construir. Qual que é as alternativas? Seleção? Não, eu só seleciono aquilo que existe. Eu preciso criar ainda, tá? Deixa eu apagar aqui. Essa aqui não seria, tá? Treinamento de modelo? Treinamento de modelo não gera recurso adicional. Engenharia de recurso? Olha a palavrinha que pode ser conectada ou associada a gerar recurso, porque gerar é construir. Então, é engenharia de recurso, tá? Avaliação de modelo tem no machine learning, mas ele não serve para gerar recursos adicionais. Então, a resposta é engenharia de recursos. Você está projetando uma solução para monitorar reuniões. O modelo de IA deve ser capaz de indicar quando as pessoas estão felizes. Então, vai ter que olhar para a cara dela, né? Felizes ou tristes através de expressões, olha a palavrinha-chave, faciais. Qual serviço cognitivo você deve usar? Análise de texto? Não, né, gente? Fala para texto? Não é isso que eu quero, tá? Por mais que esteja em reunião, eu estou monitorando. A tarefa que eu vou pedir para a inteligência artificial não é fazer ali uma análise do texto tratado na reunião, nem o que as pessoas estão falando na reunião, tá? É se as pessoas estão felizes ou tristes pelo rosto, pela face.
Então, API facial, tá? Visão computacional não seria, porque aqui é mais objeto, tá bom? Objeto e texto. Texto manuscrito, texto digitalizado. Então, esse aqui é mais específico. API facial. Aqui eu sistematizei para vocês, tá bom? Lá no Microsoft Learning fica muito disperso quais são os serviços cognitivos. Olha aqui. Essa questão perguntou qual serviço cognitivo você deve usar. Aí você pensa, poxa, mas tem tantos, como que eu vou decorar isso? Vamos começar a sistematizar. O que é serviço cognitivo primeiro? Serviço cognitivo é uma coleção de API, pessoal. API. Então, fica aí a dica sobre como eu vou identificar uma pergunta na certificação. Se ele está me perguntando sobre serviço cognitivo, eu tenho que procurar sobre API, tá? Permitem adicionar facilmente os recursos de inteligência artificial nas aplicações. Então, eu tô criando um aplicativo. Como que eu vou adicionar meus recursos lá na inteligência artificial? Através do serviço cognitivo, perfeito? Esses serviços cobrem várias funcionalidades, desde o processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala até a visão computacional e pesquisa. Vamos dar uma olhadinha? O que nós temos de visão? Serviço de visão. Eu vou ter API para visão computacional, para API facial, para visão customizada, para eu fazer meus modelos personalizados. Lembra lá do táxi? Táxi do México, táxi de São Paulo, dos Estados Unidos, táxi do Japão, táxi de Londres, todos são diferentes. Se eu quero fazer uma classificação, por exemplo, eu preciso colocar os meus dados personalizados lá, porque ele é treinado com modelos genéricos, tá bom? E reconhecimento de formulário, informações de documentos. No Form Recognizer, o que eu vou fazer lá? Eu vou extrair informação do documento. Que documento é esse? Formulário, recibo e fatura. Perfeito? Serviço de fala. Fala para texto. Então, eu vou fazer uma transcrição automática do meu vídeo. Texto para fala. Então, eu pego um script e faço a minha aplicação conversar de forma natural. Ou eu vou lá numa inteligência artificial, que é muito bacana para fazer vídeo, e você vai no chat GPT, faz um pedido lá para o chat GPT, fala, por favor, vai lá no Copilot, né? Ah, por favor, eu quero um script para um vídeo do YouTube, se comporte como um youtuber famoso, falando sobre o Japão. Me retorne 5 pontos turísticos, duas comidas típicas e faça seus agradecimentos. E peça para inscrever e curtir o canal. Depois você pega esse texto e vai lá num software que faz edição de vídeo e, além disso, ele faz esse text-to-speech, que é a geração de fala natural a partir de texto. Por isso que a gente vê muitos vídeos com voz robotizada. Como que eles fazem isso? Eles fazem a ingestão de dados, que é o meu texto, eles colocam lá o texto e a voz simplesmente vai gerar uma fala natural em cima desse texto. E aí, o videozinho, você edita ele e fica parecendo uma pessoa conversando. Tradução de fala, que é a tradução de um áudio falado em tempo real para vários idiomas. Esse aqui é, por exemplo, o vídeo do YouTube, tá lá falando e você não quer o speech to test, que é a legenda, na língua nativa do receptor ali, de quem tá falando.
Você quer na sua língua nativa. Então, ele tá falando em inglês, você entende é português, então ele vai fazer essa tradução de áudio. Mas aqui ele não só faz offline, que está hospedado no YouTube, mas ele faz também ao vivo, no seu chat, no seu Microsoft Teams, tá? Então você está trabalhando com uma equipe global, ele vai, você pede lá para fazer a legenda, a tradução, ele começa a traduzir em tempo real o que a pessoa está falando. Reconhecimento do falante, que é a identificação e verificação de identidade do locutor com base em características vocais, pessoal. Então, por exemplo, você quer realmente saber se foi o presidente do Brasil que falou aquelas palavras. Então, a gente vai usar o reconhecimento de locutor para falar: é o presidente dos Estados Unidos, sim ou não? É como se fosse aquela investigação de digital, tá? Ou de assinatura. É sua assinatura ou não é sua assinatura? Com voz é a mesma coisa. Eles começam, se você tem um banco de dados para poder alimentar com a sua voz, ele já, quando você liga para o banco, de novo, eles já conseguem reconhecer que o locutor realmente é a Camila que está falando e eles liberam toda aquelas possibilidades de você consultar seu saldo, extrato, mudar sua senha, mudar seu endereço, porque o atendente já fez e já tem habilitado para ele um reconhecimento de locutor e ele faz a identificação e verificação em identidade pelas suas características vocais. Bacana, né? Você não precisa colocar nenhuma senha, é igual o reconhecimento facial. Você não precisa colocar senha, nem nada, é como se fosse uma digital, agora a gente tem a digital vocal. Perfeito? Serviços de linguagem são o Test Analytics, análise de texto. O que eu vou fazer no análise de texto? Eu vou fazer detecção de sentimento, identificar entidades. Então, o que eu vou ver aqui? Eu não entendi o que é entidade. Entidade é a coluna, tá? O que é naquela fatura tem de entidade? Ela tem data, ela tem hora, ela tem país. Minha letra tá horrível aqui. É total da fatura. E ela tem, por exemplo, tem também produto. Isso é entidade, tá? E por que são nomeadas? Porque são os nomes das entidades. Ele vai retornar isso para você, tá bom? Ele vai retornar os nomes das entidades que ele achou. Perfeito? Então, aqui, ó, pessoas, organizações, localizações e muito mais. Não é só isso, não, tá? Então, ele vai aqui retornar o nome de quem está constando lá. Por exemplo, de quem é essa nota fiscal? É do cliente fulano de tal, tá? Então, ele vai organizar e vai extrair isso, tá? Extração de frases-chave. Então, por exemplo, você tem um arquivo gigante, um comentário gigante, e você quer extrair a ideia, a mensagem. Então, ele vai ali extrair para você várias frases-chave. Naquele texto gigantesco, tem lá falando que o hotel é maravilhoso, a equipe ótima, comida pode melhorar. E em vez de você ficar lendo tudo que tem no comentário. E detecção de idioma. Detecção de idioma é você colocar o documento lá e ele falar que está em inglês e você conseguir
pelos comentários, por exemplo, você tem um banco de dados, a empresa tem um banco de dados gigantesco de comentários sobre satisfação sobre o serviço que essa empresa presta. Só que ela tem clientes em vários lugares do mundo. Então, eu faço a detecção de idioma nesses documentos, tá bom? Luiz, olha, o Luiz, ele aparece bastante na prova de certificação. Por quê? Porque com o Language Understanding, você consegue construir modelos de compreensão de linguagem para interpretar a intenção dos usuários. Então, presta atenção. Uma coisa é você extrair frases-chave. Isso aqui vai estar, deixa eu apagar tudo isso aqui. Isso aqui vai estar falando, extraindo exatamente ou quase exatamente o que está escrito no texto. O Luiz, o que ele faz? Ele interpreta o que esse usuário está querendo. Então, por exemplo, você tem um aplicativo para um banco e o Luiz, ele recebeu uma carga de um comentário ali, de uma mensagem do usuário, falando um monte de coisa, escreveu lá, reclamou e tal. No resumo da ópera, qual que é a intenção do usuário? Cancelar a conta. Então ele consegue interpretar ali dentro o que ele está querendo. E aí melhora o plano de ação do time de funcionários. O time de funcionários já vai ser aquele que mexe com cancelamento de conta para tentar recuperar esse cliente. Tá? Ou, por exemplo, a intenção do usuário é elogiar a equipe de atendimento de serviço de suporte técnico. Então, eu já vou agradecendo, já vou, né, tendo ali também uma interação com o chatbot, usando o Luiz, muito melhor do que ficar pegando extração de frase-chave, retornando para o aplicativo, para ele poder fazer o processamento e poder guardar essas frases-chave. O Luiz é diferente. Ele dá uma interpretação da intenção. Extração de chave não dá interpretação de nada. Ele simplesmente extrai as frases mais importantes, mais relevantes. Ele não interpreta nada. Quem interpreta intenção de usuário é o Luiz. Perfeito? Lembre-se disso. Quem faz interpretação de intenção de usuário é o Luiz, nenhum outro. Tradução de texto, facinho, né? É o nosso Google Tradutor. Lá, o Microsoft tem o seu aplicativo do tradutor também, né? Esse carinha aqui, que é o QN Maker, ele vai usar vários tipos de documentos para poder fazer o seu bot. Ele não vai ser com IA conversacional como o algoritmo da Vinci do OpenAI. Ele não vai usar esse tipo de algoritmo, tá? O QN Maker, ele cria um bot para perguntas e respostas. E como que esse bot está respondendo? Porque você injetou um PDF, um doc, um texto, página de web, tá? Fez a ingestão lá de dados com várias páginas que estão disponíveis na web, para que ele possa interagir com o usuário, mas as perguntas vão ser relacionadas ao PDF, às páginas de web. Tem outros tipos de texto, como TXT, e vamos ver mais para frente se tem mais algum. E a resposta dele vai ser muito baseada naquilo que você colocou ali para ele ingerir. Fora isso, ele não vai dar mais explicações, tá bom? Porque ele fica limitado a perguntas e respostas sobre os documentos. Perfeito?
Serviços de decisão é o Personalizer, o Content Moderator e o Detecção de Anomalia, Anomaly Detector. Vou me atentar a esse porque ele é bem frequente na certificação, tá? Principalmente detecção de anomalia em dados temporais. O que é isso? Eu estou rastreando ali IoT, por exemplo. Na IoT eu tenho coleta de dados massivos de vários dados, vários dias, e ele está rastreando isso permanentemente, né? Eu tenho IoT, por exemplo, no meu padrão de luz. Eu tenho IoT no meu hidrômetro de casa. Eu tenho IoT no meu relógio. Eu tenho IoT na minha lâmpada. Eu tenho IoT na minha câmera. Então, esse é dados temporais. Por quê? Porque eles persistem sendo coletados ao longo do tempo. Quando eu vou ter uma detecção de anomalia? Quando eventos acontecem fora do comum. Então, se eu tenho um IoT, que é uma internet das coisas, eu tenho um IoT instalado no meu hidrômetro, eu tenho um sensor no meu hidrômetro, eu tô lá rastreando, coletando todos esses dados persistentes ao longo do tempo. Coloca esses dados, a IoT não faz nada, tá? A IoT não faz análise nenhuma. Quem faz análise é a inteligência artificial. Você pega esses dados, esse banco de dados, joga num serviço ou constrói um algoritmo de detecção de anomalia e ele vai falar para você: tem um evento fora do comum na data tal. Tá? Talvez um vazamento de água, ou um consumo muito baixo, ou um consumo muito alto. Tá? Quais são os horários? Você consegue enxergar padrões de anomalia e consegue prever, dar uma recomendação, levar a equipe de suporte para ver, para investigar um encanamento estourado e por aí vai. Serviço de pesquisa é o search, implementação de funcionalidades de pesquisa sofisticadas com indexação de conteúdo, suporte para múltiplos idiomas, integração com outros serviços do Azure, que são serviços cognitivos, e por aí vai. Né? Você pode montar o seu próprio serviço de busca. Perfeito? Aqui alguns exemplos reais de como você pode usar um serviço cognitivo do Azure. E aí, dá uma lidinha depois para que, se cair na sua certificação, você saiba do que você tá tratando, tá?